tipo muito importante de máquina térmica é a máquina de combustão interna, e é interessante que a gente estude esse tipo de máquina com mais detalhe. Isso aqui é o cilindro dentro do motor, certo? Então essa peça aqui, ela faz um movimento vertical para cima e para baixo e está ligada a essa peça aqui, que é a biela, que é conectada ao eixo do motor. Então aqui, nesse início aqui do ciclo, essa válvula de admissão está aberta e a válvula de exaustão fechada. Pela válvula de admissão, entra a mistura de combustível e ar. E aí, a válvula é fechada, enquanto o cilindro está fazendo esse movimento para baixo aqui. E aí, na hora que ele está subindo e que ele começa, que a válvula está fechada e que ele começa a comprimir a mistura ar mais gasolina, no ponto máximo da compressão, a vela de ignição é acesa e a mistura ar mais gasolina, ela explode e sofre uma compressão, uma pressurização abrupta que tende a expandir o volume desse gás, empurrando o pistão para baixo e fazendo com que o eixo gire. Na hora que o eixo gira e que ele retorna, a válvula de admissão de exaustão é aberta e o calor, o calor é rejeitado pelo motor. Então, pensando em termos da nossa máquina termodinâmica, nesse ponto aqui, o de compressão máxima, a mistura ar mais gasolina, que é a substância de trabalho da máquina, ela recebe calor. Ela é queimada aqui pela centelha, ela recebe calor dessa queima, ela explode e ela expande até um volume máximo. E aí o pistão completa o ciclo aqui embaixo, girando o eixo, e parte desse calor da expansão aqui, da explosão, é rejeitado aqui pela válvula de exaustão quando ela está aberta. Uma outra característica importante desses motores é o seguinte, é a razão de compressão entre o volume inicial na hora que a centelha, a vela de ignição é ativada, e o volume final no ponto máximo da expansão da mistura ar mais gasolina. Então, a razão entre o volume final e o volume inicial é chamado de razão de compressão. Essa daqui é uma característica importante do design dos motores na combustão. Então, vamos analisar agora o ciclo termodinâmico do motor a gasolina. Esse ciclo é um ciclo altamente idealizado, chamado de ciclo Otto. E ele é composto de dois processos isocóricos a volume constante e dois processos adiabáticos. Então, vamos começar aqui, por exemplo, do processo B para C. Ele está no volume inicial V e ele sofre uma pressurização praticamente instantânea a volume constante de B para C. Então a pressão sobe abruptamente de PB para PC, mantendo o volume constante. Isso é no momento em que a centelha, que a ignição, a vela de ignição é acionada e que o gás e que a mistura gasolina mais ar explodem. E o que é que acontece aqui? Aqui tem uma isotérmica que passa pelo ponto B e uma isotérmica que passa pelo ponto C. Então, a isotérmica que passa pelo ponto C tem uma temperatura Tc maior do que Tb. Então, o que acontece aqui de B para C é que a mistura recebe calor, já que a temperatura dela aumenta. E ela recebe calor a volume constante. Então, a gente pode calcular esse calor como sendo o nosso calor sensível a volume constante, que vai ser N, onde N é o número de moles, que é obtido através
do design do motor, vezes o calor específico a volume constante, que multiplica a diferença de temperatura Tc menos Tb, que é maior que zero. Então, esse é o calor que está sendo recebido pela máquina, pela substância de trabalho. Então, esse aqui é o calor da fonte quente. E aí, de C para B, há uma expansão rápida do volume, né? Então, ela é muito rápida, então acontece praticamente de forma adiabática, sem trocar calor. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o trabalho vai ser igual à variação menos a variação da energia interna. E a gente não pode dizer mais nada por hora sobre isso. E aqui no ponto de D para A, no processo D para A, há uma despressurização, a pressão cai abruptamente de PD para PA, mantendo o volume constante. Isso aqui é o momento em que a válvula de exaustão é aberta e que o calor é rejeitado pelo motor. Bom, então de D para A temperatura também cai. Então significa dizer que houve e a temperatura cai a volume constante. Então a mistura perdeu o calor. E esse calor a gente calcula pelo calor sensível, que vai ser N igual a CV, que multiplica TA menos TD, e a diferença TA menos TD é menor do que zero, que significa dizer que é calor saindo da máquina. Então, esse aqui é o calor rejeitado pela máquina termodinâmica. E o processo reinicia com essa compressão muito rápida adiabática de A para B, em que, mais uma vez, o calor trocado com o meio externo é igual a zero, então o trabalho nessa compressão aqui é igual a menos a variação da energia interna da mistura gasolina mais ar. Então, esse aqui é o ciclo Otto, composto de duas isocóricas e duas curvas adiabáticas. Certo? Como nós temos o calor recebido pela máquina e o calor desprezado pela máquina, nós podemos calcular a eficiência do ciclo de Otto, que vai ser 1 mais QC sobre QH. QC é NCV-TA menos TD, QH é NCV-TC menos TB. Dividindo um pelo outro, a gente vai ter que a eficiência vai ser uma função das temperaturas no ponto C, B, D e A. Mas essa expressão aqui está muito complexa. A gente pode simplificar ela. Como? Bom, temos duas transformações adiabáticas bem aqui. Se a gente considerar que o ar é um gás ideal, nós podemos utilizar as transformações adiabáticas num gás ideal para calcular a relação entre a temperatura no ponto A e a temperatura no ponto B, já que a gente conhece os volumes, assim como a temperatura no ponto C e a temperatura no ponto D. No capítulo anterior, nós vimos que uma transformação adiabática de um gás ideal é T1 vezes V1 elevado a gama menos 1 é igual a T2 vezes V2 elevado a gama menos 1, onde gama é 1,4, se não me engano, para o gás ideal. A mesma expressão pode ser utilizada para o ponto A e B e para os pontos C e D. Dividindo uma expressão pela outra, nós vamos ter que TA sobre TD é igual a TB sobre TC. Trabalhando essas relações aqui, substituindo aqui no nosso cálculo da eficiência desse ciclo, a gente vai encontrar que a eficiência pode ser escrita de forma muito mais simplificada, sem a necessidade de conhecer as temperaturas no ciclo termodinâmico, e escrever como simplesmente 1 menos 1 sobre R, que é a razão de compressão do motor, isso faz parte do design do motor, elevado a gama menos 1. Então, essa é a eficiência do ciclo de Otto para o motor a gasolina. O ciclo
termodinâmico para o motor a diesel ideal é muito parecido com o ciclo para o motor a gasolina. A diferença é muito sutil. Então vamos aqui, ó. Aqui é o ciclo Otto. Então o calor aqui entra no motor por um processo isocórico, a volume constante em que a pressão sobe abruptamente devido à explosão. E aí tem uma expansão adiabática, uma despressurização isocórica e depois uma compressão adiabática. No ciclo a diesel, o calor vai entrar por uma expansão isobárica, compressão constante. E aí ele vai expandir, aí a mistura após a explosão, ela expande muito rápido de forma adiabática até o volume final RV. Depois a válvula de exaustão é aberta e acontece uma despressurização a volume constante, e bem aqui é onde o calor ele é expelido, é rejeitado pelo sistema, e aí o ciclo reinicia com uma compressão rápida até o volume inicial de forma adiabática. Então veja que a diferença está só aqui no momento, na parte do ciclo do motor, de funcionamento do motor, onde entra o calor. No ciclo Otto, ele entra no processo isovolumétrico, isocórico, e aqui ele entra numa expansão isobárica. Então a gente pode calcular qual é o calor que entra no motor. O calor que entra recebido pelo motor, se a gente sabe que bem aqui no ponto B passa uma isotérmica com temperatura TB menor do que a isotérmica que passa aqui pelo ponto TC, então, e esse processo aqui ocorre a pressão constante, o calor recebido pelo motor vai ser exatamente igual ao calor sensível trocado pela substância de trabalho, que vai ser N vezes o calor específico molar, pressão constante, que multiplica a diferença TC menos TB, e esse calor é maior que zero, representando que ele é recebido pelo sistema. E aí vai ter a expansão adiabática, agora em que a gente vai ter assumirmos que a substância de trabalho é o gás ideal, a gente pode relacionar TC com TD, mas note que o volume final é R vezes V, que é o volume inicial. Mas o volume no ponto C, ele não é o volume inicial, porque ainda tem uma pequena expansão isobárica entre B e C. Então isso aqui é um volume VC. Depois vai ter uma despressurização, a pressão cai abruptamente quando a válvula de exaustão é aberta, e a temperatura da mistura cai de TD para TA a volume constante, de forma que o calor trocado vai ser igual a N vezes o calor específico molar a volume constante, vezes TA menos TD. Só que TA é menor do que TD e esse calor é menor do que zero, que significa dizer que é o calor rejeitado pelo sistema. E aí a válvula se fecha e recomeça o ciclo de compressão adiabática até o volume inicial. E aqui a gente tem um processo adiabático em que a temperatura TA e o volume nesse ponto A, que é R vezes V, vai até a temperatura TB no ponto B, vezes o volume no ponto B, que é V. Então, a gente pode calcular a eficiência desse ciclo diesel. Só quero chamar a atenção para o ponto C, o volume é VC, que é maior do que o volume inicial V. Então, vai ser mais complicado escrever a eficiência em termos da razão de compressão do motor. Então, sabendo que Q recebido pelo motor é NCP
Tc menos Tb maior que zero, e que o calor rejeitado pelo motor vai ser NCV, que é o calor específico molar a volume constante, Ta menos Td, e que essa quantidade é menor do que zero, a eficiência do motor desse ciclo vai ser 1 mais Qc sobre QH, a divisão de Qc por QH, a gente vai ter CV sobre Cp, que multiplica Ta menos Td sobre Tc menos Tb. Pelo fato de que o volume aqui no ponto C ser maior do que o volume no ponto V, colocar a eficiência do ciclo a diesel em termos apenas da razão de compressibilidade CV e Cp vai ficar mais complexo. O cálculo da eficiência em função da razão de compressão para o ciclo a diesel fica como exercício. Finalmente chegamos ao nosso último tipo de máquina térmica, que é o refrigerador. A definição mais simples de um refrigerador é que ele é uma máquina térmica que funciona de forma invertida. Ele recebe calor de uma fonte fria, ou seja, o calor da fonte fria entra no sistema, de forma que o QC agora vai ser maior que zero, e o transfere para a fonte quente, ou seja, ele vai sair pela fonte quente, o calor. Então, o QH agora é menor do que zero. Mas para funcionar, os refrigeradores também precisam receber trabalho mecânico líquido, ou seja, a gente é preciso realizar trabalho sobre o refrigerador, ou seja, o W é menor do que zero, pois o calor não vai fluir espontaneamente do frio para o quente. Mais uma vez, todo o processo termodinâmico num refrigerador também é um processo cíclico, de tal maneira que o trabalho vai ser igual ao calor total recebido, trocado pelo sistema, e que esse calor total é igual ao QC, que é o calor retirado da fonte fria, mais o calor entregue na fonte quente. Né? Então, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, a gente pode escrever essa expressão utilizando a forma do módulo, de forma em que fica dessa forma. O módulo do calor entregue na fonte quente vai ser igual ao calor retirado da fonte fria, ou seja, que ele entrou no sistema, isso vai ser positivo, mais o trabalho que foi realizado sobre o sistema em módulo, também positivo. Aqui, para um refrigerador, não existe um coeficiente não existe um índice de eficiência, coeficiente de eficiência. Existe um coeficiente de desempenho, que ele é dado da seguinte forma: é o calor total retirado da fonte fria, ou seja, tanto de calor que foi injetado no sistema, na máquina, que entrou na máquina, dividido pelo trabalho externo realizado sobre a máquina. Então, se a gente utilizar essa expressão bem aqui, que o trabalho vai ser igual ao módulo do calor QH menos o módulo de QC, esse QC é positivo, né? Então, o coeficiente de desempenho vai ser o módulo de QC dividido pelo o módulo de QH, o calor entregue na fonte quente, menos o módulo de QC. Note que, escrito dessa forma, módulo de QH vai ser igual ao módulo de QC mais módulo de W. É uma expressão também válida tanto para máquinas térmicas quanto para refrigeradores. Certo? Então vamos analisar aqui algumas situações limítrofes. Se por acaso todo o calor da fonte fria for removido para a fonte quente, significa dizer que o QC vai ser igual ao QH. Então, o trabalho vai ser zero. Se o QC for igual a QH e o trabalho realizado sobre o sistema for zero, a gente vai ter
um refrigerador com um coeficiente de desempenho infinito. Significa dizer que você consegue construir um ar-condicionado que funciona sem energia. Você não precisa gastar energia para esfriar, para tirar calor de algo que está frio para um ponto que está quente. Mas isso aí a gente sabe que isso aí é uma direção, essa direção do processo de termodinâmica não acontece espontaneamente. Para que aconteça, a gente precisa jogar energia no sistema, ou seja, realizar trabalho sobre ele. Então, um refrigerador com desempenho infinito não existe. A gente pode também definir, para o funcionamento do refrigerador, o índice, assim, essa quantidade H, que é a potência de remoção de calor da fonte. E P, a potência de realização de trabalho. Então, esse H é a potência com que o calor é sugado da fonte, né? A energia retirada por segundo de dentro do seu quarto pelo ar-condicionado, por exemplo, ou de dentro da geladeira pelo compressor da geladeira. E P é a potência, que é a quantidade de energia que é executada, a quantidade de trabalho por unidade de tempo que é executada pela máquina, né? Então, a gente sabe que energia é potência vezes tempo. Então, o calor removido da fonte fria vai ser igual a H, que é a potência de remoção do calor vezes o tempo, dividido pelo trabalho, que é a potência, é a energia entregue ao sistema por unidade de tempo vezes o tempo. Então, o coeficiente de desempenho de um refrigerador pode ser medido através da razão entre a potência de remoção do calor dividido pela potência de realização de trabalho sobre o sistema. E só para dar uma ideia, para um número informativo, os ar-condicionados comerciais, eles têm um coeficiente de desempenho da ordem de 2,5. Aqui está o esquema de funcionamento dos refrigeradores comuns. Aqui nós temos como funciona o diagrama esquemático de uma geladeira. E aqui embaixo temos o diagrama esquemático de um ar-condicionado janeleiro. A fonte fria é o interior da geladeira. E a fonte quente é o ar quente solto atrás da geladeira. Existe uma substância de trabalho que sofre todas essas trocas térmicas ao longo dessa tubulação com a ajuda de um compressor e de um condensador. Então, o ar-condicionado, a geladeira, né, o refrigerador, ele tira calor de onde está frio e entrega para onde está quente. Ou seja, ele faz o fluxo de calor e contra o sentido natural de transferência de calor, que é do quente para o frio. Mas para você tirar calor, para você fazer o calor fluir do frio para o quente, você precisa realizar trabalho sobre o sistema. Esse trabalho, no caso do refrigerador, é a energia elétrica que ele consome. Então, isso aqui é o diagrama esquemático e isso aqui é como ele funciona numa geladeira de verdade. E no caso do ar-condicionado, a fonte fria é o interior do quarto. E a fonte quente é o ar quente do lado de fora do quarto. Ele também tem um compressor e tem um fluido para poder fazer essas trocas térmicas para conduzir o ar frio, para tirar calor do canto frio e levá-lo para o canto quente.